Graça e paz, irmãos, bom dia. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Que Deus nos dê o espírito generoso de Alana. Conta-se, eu escutei essa história ontem, que Alana perguntou ao pai, quando viu, ao pai ou à mãe, Leandro está aqui, esposa, ou estão servindo? Estão aqui. Que viu o departamento infantil ficando pronto e perguntou aos pais se no próximo domingo já estaria pronto. Aí o pai Leandro disse: olha, eu acho que o próximo domingo não, mas tá. E falta o quê? Não. Então ela pediu para fazer um cofrinho para juntar as ofertas e trazer para a igreja. Então que Deus abençoe. E esse texto que o presbítero Eduardo leu, ele é muito simbólico, quando ele nos ensina que no final das contas, irmãos, Deus ele vai fazer provisão de tudo. Não vai faltar nem um grão de areia. Mas dito isto, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Eu quero seguir na manhã de hoje com a série de exposições no livro de Tiago, para o terceiro sermão. Se você quer acompanhar o primeiro e o segundo, o primeiro está no canal do YouTube, como transmissão de culto, lidando com as provações. O segundo deve sair como podcast ao longo dessa semana. E a gente chega hoje ao terceiro sermão, mesmo que ainda do verso 9 ao verso 11. Eu queria pedir só que talvez algum dos diáconos invertesse a paleta aqui do ar-condicionado, porque está bem em cima da Bíblia. Tiago, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo dia do Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de te servir, de estar na tua casa, de aprender um pouco mais a comunhão com os irmãos, mas acima de tudo aprender através da tua palavra. Nos edifica, nos abençoa, nos exorta, que a gente saia daqui na manhã de hoje mais parecido com Jesus, no nosso Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Talvez a frase mais conhecida do autor C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, Abolição do Homem, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, Os Quatro Amores, é a sua frase que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Só que Lewis, embora seja um homem já antigo que não está entre nós, desenvolveu o seu ministério no século passado, no período da Segunda Guerra Mundial, um autor irlandês. Ele não foi o primeiro a desenvolver esta temática. Ele não foi o primeiro a nos ensinar sobre como a vida ela é transitória. Não foi o primeiro a nos ensinar sobre o que realmente importa. 1900 anos atrás, Tiago já desenvolvia esse tema. E Tiago escreve a sua epístola como líder da igreja de Jerusalém, como pastorzão daquela igreja. Ali ele desenvolve o seu ministério. E ele começa a sua carta falando sobre a importância de lidar de forma correta e coerente com as provações, com as adversidades da vida. Então ele nos ensina que eu e você temos que perseverar em meio às dificuldades e desertos da vida. Nos ensina que nós temos que ter alegria ao passar por provações, porque se Deus nos prova, é porque Ele quer nos moldar conforme a pessoa de Jesus Cristo. Mas logo depois de falar que nós devemos perseverar e ter motivo de grande alegria, tem de alegria ao enfrentar provações, Tiago ensina também que nós precisamos ser perfeitos. Perfeitos no sentido de retos, justos, piedosos, buscarmos a perfeição. E logo depois de nos lançar esse desafio, Tiago, um pastor por excelência, ele continua
o que a gente chama de epístola, mas provavelmente é um sermão para que os irmãos da dispersão pudessem ler. Ele fala sobre a importância de ser sábio, sábio segundo o Senhor, sábio segundo a Bíblia, a palavra de Deus, e não sábio segundo aos nossos próprios olhos. Então nós refletimos sobre isto no domingo passado, a importância de ser sábio segundo Jesus, segundo a Bíblia. E para ser sábio, a gente precisa dar 2 passos: pedir a Deus e pedir com fé. Mas logo depois de falar que nós precisamos ser sábios, Tiago ele começa a afunilar algumas temáticas que ele vai posteriormente desenvolver nos capítulos finais da sua carta, da sua epístola. Então Tiago aqui começa a falar sobre como a vida ela é transitória, como eu e você precisamos valorizar o que realmente importa. E Tiago ele vai tratar uma temática que possivelmente é um dos 3 motivos que trazia mais provação, que trazia mais dificuldade para o público original que recebeu estas palavras, que era a questão financeira. Lembre-se, eu acabei de falar que os crentes que ali residiam em Jerusalém e região, por conta da dispersão, eles estavam longe de casa, longe por vezes de sua família, longe da sua fonte de renda, longe daquilo que era a sua zona de conforto, e eles começaram a enfrentar dificuldades no quesito financeiro. Então Tiago escreve esta carta para compartilhar a sabedoria de Deus para aqueles irmãos e aborda também essa temática de forma muito objetiva aqui. Ele vai desenvolver depois nos capítulos seguintes. E a gente pode chegar à conclusão que um dos problemas que mais tirava a paz daqueles irmãos eram questões de finanças, status, padrão de vida, porque Tiago no capítulo 2 trata sobre esse tema novamente, no capítulo 4 trata sobre esse tema novamente, e no capítulo 5 mais uma vez. Então em 6 capítulos Tiago trata esse campo temático por 4 vezes. E em meio a essa possível instabilidade financeira do seu público original, ele traz a seguinte reflexão: o que realmente importa? O que de fato nós devemos valorizar? E é sobre essa temática que nós vamos refletir nos próximos minutos. O que realmente importa? E Tiago, como é conhecido como Provérbios do Novo Testamento, dada a sua dinâmica, dada a sua objetividade, a gente vê mais de 50 verbos no imperativo, passando uma ordem para aqueles irmãos. Ele nos ensina que o que realmente importa é quem nós somos e não o que nós temos. O que realmente importa é quem nós somos e não o que nós temos. E eu queria defender esta minha tese na fala de Tiago em 2 razões. A primeira é quando a gente olha a partir do verso 9. O verso 9 diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O que realmente importa é quem nós somos no Senhor. Quando a gente vai olhar para o contexto original desta carta, Tiago usa aqui, na verdade, um eufemismo, uma figura de linguagem que traz suavidade para palavras ou situações que seriam mais duras. Mas se Tiago fosse direto, como Pedro é em alguns momentos: você pobre, você que está enfrentando dificuldade financeira, você que tem passado por várias privações, glorie-se na sua dignidade. Você que tem enfrentado dificuldade financeira, algumas privações, glorie-se na sua dignidade. João Calvino, quando vai traduzir esse texto, ele prefere, ao invés de usar o termo dignidade, por usar o termo glorie-se na sua posição elevada. Aí a gente começa a refletir como alguém passando por diversas provações financeiras é chamado a se gloriar na sua posição elevada. Existe a possibilidade
de Tiago ter sido a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita. 1 Tessalonicenses ou Tiago, talvez um dos evangelhos, mas Tiago é um forte candidato a ter sido o primeiro a escrever dentre os 27 livros do Novo Testamento. Então, Tiago pode ter sido escrito ali no final da década de 40 ou no máximo no início da década de 60. Mas a gente pode relacionar essa dificuldade financeira que os irmãos ali enfrentavam, não apenas com aquilo que já é característico, com aquilo que já é natural de alguém que está longe de casa por motivo de perseguição. Os irmãos não estavam longe de casa porque foram fazer um intercâmbio. Os irmãos não estavam longe de casa porque resolveram passar um tempo viajando e curtindo outras regiões do Oriente Médio. Eles estavam longe de suas casas porque eles foram perseguidos pelo império, foram perseguidos pelos próprios judeus por seguirem o caminho, por seguirem o Nazareno, por seguirem Jesus. E aqueles irmãos, eles enfrentavam estas provações e, além de tudo característico, alguém que tem essa atitude de fé, de sair corrido, mas não negar o nome de Jesus, o que é que a gente percebe aqui também? Aquela região do Oriente Médio não enfrentava dias fáceis. Aquela região do Oriente Médio, em Atos capítulo 11, o profeta Ágabo, ele vai dizer o quê? Grande fome estaria por chegar naquela região. Então, além deles serem como estrangeiros em terra estranha, até quem estava na sua própria casa não enfrentava dias difíceis, dias fáceis, por conta de quê? Por conta da grande fome que chegaria, uma grande possibilidade devido aí à questão de data. Mas a gente vê também, não só Ágabo falando sobre essa grande fome que chegaria, mas nós vemos Paulo e Barnabé distribuindo provisão para os necessitados da região da Judéia. Então perceba, veja comigo, entenda o background, entenda o contexto, entenda tudo o que estava se passando entre aquele povo. Eles estavam longe de casa, mas o mundo como um todo enfrentava uma crise. Não eram só eles. A crise deles era atenuada, na verdade era intensificada com a realidade do mundo todo. E em meio a toda essa situação, os irmãos recebem uma instrução. Eles recebem uma orientação da parte do Senhor. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Glorie-se naquilo que é eterno, naquilo que vocês são. Perceba que óbvio que Tiago não ensina aqui que a pobreza, com fim nela mesma, ela é um motivo de glória. Que a pobreza é algo que os irmãos deviam se gloriar. Eles não deveriam se gloriar por conta da sua pobreza e por conta da sua dificuldade financeira, mas eles deviam se gloriar porque eles tinham Deus, mesmo sendo pobres a olhos humanos. Riqueza maior é pertencer ao rebanho do Senhor do que possuir todos os tesouros dessa terra. Então, a glória deles, a dignidade deles, a posição elevada deles, em outras traduções, na exaltação deles, era serem filhos de Deus. Por isso que o que realmente importa é quem nós somos e não o que nós temos. A posição deles era elevada porque eles estavam acima de qualquer dificuldade financeira que o mundo pudesse propor para eles. Porque eles eram filhos de Deus. E por que eu faço esse destaque? Que o motivo da glória aqui não era pobreza com fim nela mesma. Porque ao longo da história da igreja, homens bem intencionados ou não sou Deus para sondar corações, desenvolveram teologias que enfatizavam a pobreza quase que como um meio para alcançar a salvação. Como se Deus amasse os pobres e rejeitasse os ricos. Aqui na América Latina, a gente teve a teologia da libertação que quase que ensina que a pobreza é um meio necessário para a salvação. E quando a gente olha para Tiago aqui, Tiago não fala aqui, o pobre glorie-se na sua dignidade. Não é o pobre, é o irmão
de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, na sua exaltação, na sua posição elevada. E que posição elevada é esta, senão ser filho de Deus? Irmãos, o que realmente importa é quem nós somos em Jesus e não o que nós possuímos. E Tiago, ele vai falar isso porque se nós pararmos para pensar, quem nós somos em Cristo é muito mais relevante do que o que nós temos. Afinal, nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo, nós somos justificados, nós somos regenerados, nós somos adotados, nós somos santificados, nós seremos glorificados. Você quer mais? O que realmente importa é a nossa condição de filho de Deus. O que realmente importa é o que Cristo conquistou para a gente lá na cruz, não o que você conquista com o fruto do seu salário. Porque o que eu e você temos, possuímos no bolso, na conta bancária ou em nosso currículo, a traça corrói e o ladrão leva. Mas quem nós somos em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo, eleitos por Deus Pai, não tem crise financeira, não tem perseguição religiosa, não tem pandemia, não tem crise no casamento, não tem dificuldade de origem nenhuma que nos trague da mão do nosso Salvador. Então é por isso que Tiago exalta e faz essa reflexão e depois aprofunda essa temática no final da carta. Irmãos, o que realmente importa é ser filho de Deus. O que realmente importa é ser irmão. Então perceba como essa expressão simples e ordinária faz toda a diferença nesse parágrafo, nessa perícope, nessa passagem. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se no Senhor, na sua dignidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode possuir muitas coisas, mas a sua maior honra é ser filho de Deus. Nunca esqueça disso. E ele continua desenvolvendo o seu texto. E na verdade, Paulo, e na história da igreja, tentaram fazer uma treta, uma briga, uma confusão entre Paulo e Tiago. Como se Paulo fosse o defensor da graça e Tiago fosse o defensor das obras. Chamaram inclusive a epístola de Tiago de epístola de palha. Mas na verdade Tiago não é um opositor a Paulo. Tiago, na verdade, ele nos municia, ele nos capacita e ferramenta a entender a praxis, a prática daquilo que Paulo ensinava. Eu sou salvo pela graça, não por obras, mas eu sou chamado por Deus a fazer o quê? Boas obras. Então Tiago fala sobre isso, uma vida de boas obras, uma vida dinâmica, uma vida em ação para a glória de Deus. E perceba, Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 a 31, o seguinte, 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Irmãos, perceba, ele está falando para um público descrente? Não, para uma igreja. Ele começa a sua fala com irmãos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Porque como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você é fraco, louco e humilde. É isso que Deus fala da gente. Nesse mundo de teologia da prosperidade, teologia coach, você consegue, você é o centro da vontade de Deus. O que o Evangelho nos fala é que você é fraco, humilde e louco. Porque para Deus salvar a gente como eu e você, é só pela sua graça. E a gente percebe isso pelo currículo dos 12. O menos ruim traiu. Por isso que nós precisamos entender que a nossa glória não provém da força do nosso braço. Se temos algo de bom, é porque Deus opera em nós, tanto o querer quanto o realizar.
Deus escolhe gente fraca, humilde e desprezada e nos faz dignos. Quem nos faz dignos é a nossa posição em Cristo, não o que nós conquistamos aqui na terra. Simon Kistemaker, o comentarista da editora cristã, da editora presbiteriana, ele vai dizer que o irmão em condição humilde deve olhar não para suas posses materiais, mas para os tesouros espirituais. E aqui eu falo não só para aquele que tem talvez enfrentado alguma dificuldade financeira, sua família que tem lutado nesta área há vários anos, mas o de maior poder aquisitivo presente aqui hoje. O seu tesouro verdadeiro é o tesouro celestial, não aquilo que você junta aqui nessa terra. Cuidado para não servir a dois senhores. Cuidado para não valorizar aquilo que é eternamente inútil. E por isso, irmãos, o que realmente importa é quem nós somos em Cristo Jesus. A gente pode viver 50, 60, 70, 80 anos de privações aqui na terra, mas isso não é nada, é um grão de areia no deserto do Saara, se comparados à eternidade com o nosso Salvador. Tente por motivo de grande alegria o passado por provações. Perseverem, isso vai produzir experiência e esperança em vós. Ah, mas você não sabe a provação que eu enfrento. Tiago aqui vai falar sobre acepção de pessoas. Tiago vai falar sobre provação financeira, sobre saúde. Tiago faz questão de falar sobre provações das mais variados temas. Não importa que tipo de prova tem chegado na sua casa, Jesus é maior e em Cristo você pode prevalecer. E Provérbios ensina, no capítulo 28, versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Melhor é o pobre que anda. E a expressão andar é usada pelos autores bíblicos. Tiago gosta muito dessa expressão. É pela ideia de viver, mas é viver em movimento. Por isso que usa o termo andar. É melhor o pobre que vive na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Existe uma história muito conhecida, talvez você já tenha escutado mais de uma vez. Quem aqui conhece aquele que foi chamado como o pai dos órfãos, George Miller, ou Muller, como queira. Ele foi chamado assim porque ele desenvolveu o seu ministério na Inglaterra, e o seu foco, embora trabalhasse também com igreja local, era começar orfanatos para crianças em situação de vulnerabilidade, na orfandade de forma geral. Mas ele tinha um lema nos seus trabalhos, enquanto plantava e abria orfanatos. E o seu lema era o seguinte: ele não ia pedir dinheiro a ninguém, ele não ia pedir dinheiro a nenhuma instituição, ele ia viver dependendo de Deus, esperando que Deus enviasse, que Deus faria as provisões. Dada a situação, George Miller estava em um dos seus orfanatos com várias e várias crianças, mas na noite anterior o estoque de comida havia acabado. Dormiram pela manhã, pastor, inglês, reverendo. Reverendo, embora era anglicano, é reverendo mesmo. Reverendo, não temos alimento mais. Não tem problema, reúna as crianças no refeitório. As crianças ficaram sentadas, foram colocados pratos, copos e talher, mas não tinha alimento. O que vamos fazer agora? Vamos orar a Deus agradecendo pelo alimento. Acho que o povo olhou para ele, é doido. Só pode, é doido. Falta um parafuso. As crianças ficaram de pé e ele começou a orar: Senhor, obrigado pela provisão. Em nome de Jesus, amém. Diz que ato contínuo, ao amém de George Miller, alguém bate na porta do orfanato. E este alguém era o padeiro. Tudo bem?
Na madrugada, Deus me acordou e eu fiquei inquieto. E Deus pediu que eu fizesse pão e trouxesse aqui para vocês. O pão chegou. Poucos minutos depois, enquanto as crianças comiam do pão, outra pessoa bate na porta. Tudo bem? Eu trabalho para o dono da fazenda que produz leite para toda a região e o carro que eu faço entrega quebrou. Só que eu não consigo levar o carro quebrado para o conserto. Eu posso deixar o leite aqui para vocês consumirem, afinal eu preciso do carro vazio. George Miller entendia que o que mais importava é quem ele era. E ele era filho de Deus. E Deus faz provisão para os seus. Às vezes a gente dá o nosso jeitinho brasileiro, entra em acordos ilícitos, a gente faz aquilo que não deveria fazer, abre pequenas concessões, e para quem escuta o podcast, eu uso pequenas aqui com aspas, porque não existe pequena concessão. Se eu transgrido uma parte da lei, eu peco em toda a lei. E a gente começa, se eu não fizer isso, eu não vou lucrar no meu comércio. Se eu não fizer... e a gente está às portas não, acho que já começou o período de declaração de imposto de renda. Se eu não omitir isso aqui, se eu não fizer essa jogada contábil, tributária, eu vou ter um imposto a pagar gigantesco. Lembre-se de quem você é filho. E de quem você dá testemunho. Não envergonhe a mensagem da cruz. Mas importa quem nós somos do que nós temos, do que aquilo que nós possuímos, do que aquilo que nós temos. O irmão de Cristo, filho de Deus Pai, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E qual é a nossa dignidade, se não sermos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus? Mas o que realmente importa é quem nós somos e não o que nós temos. Mas vejamos então, porque não o que nós temos, do versículo 10 a 11. Leia comigo. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. O que realmente importa não é o que nós temos. E após falar sobre o pobre se gloriar na sua dignidade, o que é que Tiago faz aqui? O rico na sua insignificância. Parece os paralelismos que a gente tem no hebraico lá em Salmos, onde de forma intencional Tiago ele faz esse trocadilho com palavras e com termos para nos fazer refletir. Se o rico acha que deve se gloriar naquilo que tem, naquilo que possui, na sua envergadura, na sua performance, naquilo que ele pode fazer, Tiago dá uma rasteira nele e fala: se glorie na sua insignificância. Porque se você acha que tem muito, que possui muito, que tem um grande reino, que tem grandes posses, que tem grande influência, se glorie na sua insignificância. Porque sem Cristo você não é nada. E a gente tem duas possibilidades de interpretação aqui desse texto. A primeira delas é que o rico não era crente. Que o rico era um rico, talvez, que concedeu morada, que concedeu trabalho, que concedeu algum favor para os pobres que estavam na dispersão. E talvez, por saber que aquelas pessoas estavam passando por necessidade, estavam enfrentando privações, o justo para você ganhar são 10 reais. Mas eu só vou te pagar 5. Se não quiser, vá embora morrer pela perseguição lá na tua terra. Você quer alugar a minha casa para morar com a sua família? O aluguel justo aqui seria 10. Mas eu vou te cobrar 20. Afinal, se você não quiser morar aqui, volta lá para Jerusalém para ser perseguido. Soldados de César estão te esperando. Existe essa possibilidade. É a possibilidade real de interpretação dessa passagem. Entretanto, eu prefiro entender que aqui Tiago, ele continua com o que está sendo desenvolvido pela própria estrutura grega do texto, que o rico também era irmão.
E sendo irmão, talvez não estava amando o próximo como a si mesmo e deixando que os seus irmãos passassem por diversas provações. Tinha a possibilidade de ser generoso, de repartir, afinal, melhor é dar do que receber. Mas ele não estava exercendo a generosidade cristã. E talvez ele estava se gloriando naquilo que era passageiro, naquilo que é eternamente inútil. E vale a pena aqui destacar o seguinte, irmãos: assim como a teologia da libertação, essa teologia latino-americana, levou a muitos a acharem que a pobreza era necessária para a salvação, que o crente de verdade tinha que fazer voto de pobreza, Deus aqui não condena a riqueza. O rico não é alguém que Deus trata a periferia do pobre. O problema, em momento nenhum, de Gênesis capítulo 1 o final do Apocalipse, é a riqueza. Mas é o local que a riqueza ocupa no coração humano. É como você obtém a riqueza. É onde, na sua ordem de prioridade, o buscar dinheiro está. Porque se for em primeiro lugar, as demais coisas não serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então Tiago, ele chega aqui e diz: não achem que o que vocês possuem é o que realmente importa. Porque o que vocês possuem e talvez o que vocês são, isso é passageiro. Vai murchar que nem a erva e a flor. Por mais bela que seja, murcha. É transitório. Chega o inverno, chega o outono e aí vai embora. Tiago chega aqui e nos ensina que quem nós somos em Cristo é muito mais caro e muito mais valioso do que aquilo que nós possuímos aqui nessa terra. Alan Porto, um pastor presbiteriano, ele é professor lá da instituição onde eu fiz o mestrado. Ele fez um post essa semana, e você que gosta de estudar sobre produtividade à luz da Bíblia, à luz da cosmovisão cristã, as contas dele nas redes sociais são voltadas para isso. E Alan Porto, o reverendo Alan Porto, ele fez um post essa semana, em que ele disse o seguinte: fazer o primeiro milhão é um alvo pequeno demais para quem mira nos tesouros insondáveis e eternos. No mundo dos investimentos, no mercado imobiliário, no mercado financeiro, entre as novas gerações, muito se fala sobre o primeiro milhão antes dos 30, primeiro milhão antes dos 20. Fulano é uma case de sucesso porque ele fez o primeiro milhão antes dos 30 anos. Não existe problema nenhum em querer ser alguém que, com fruto do seu trabalho, que com a graça do Senhor, tem conquistado algo. Mas o fim principal de nenhum crente é fazer o primeiro milhão. Quer seja com 20, 30, 40, 60 anos. O nosso fim principal é glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Que o primeiro milhão seja usado para a glória de Deus. E se o um milhão nunca chegar, glorie-se na sua dignidade, que vale muito mais do que o primeiro milhão. E a gente tem uma história muito famosa na Bíblia que fala sobre isso. Alguém que disse cumprir os mandamentos: não adulterar, não roubar, não mentir, não cobiçar, honrar pai e mãe. Eu faço tudo isso, Jesus. O que é que Jesus diz para esse jovem rico? Disse-lhe Jesus, Mateus 19, a partir do verso 21. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Antes de ler o verso 22, Deus pede isso de todos os seus seguidores, para vender aquilo que tem. Deus sondava, que Jesus sondou o coração daquele homem. Sabe o local que os bens e posses ocupava no seu coração. E a história termina de uma forma triste. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Irmãos, o problema não eram as propriedades desse jovem.
mas o local que as propriedades ocupavam no coração dele. Tiago aprofunda esse ensinamento no capítulo 4, possivelmente ali no mês de julho eu devo estar pregando nesse texto. Como nós, em nossos planos de ir para tal cidade, ganhar dinheiro, nós somos como neblina, logo se dissipa. E tem uma música que, se você tem mais de 5 anos de igreja, você já ouviu. Eu poderia cantar, vocês iam gostar bastante, mas eu não vou lhe dar esse privilégio de ouvir minha voz cantada. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Quem é que lembra dessa música? Música conhecida. Será mesmo que nós queremos mais do Senhor do que 1000 bênçãos? Será mesmo que eu te quero mais do que o ouro? Será mesmo que eu te quero mais do que tesouros? Será mesmo que eu te quero mais do que a minha vida? O público original que recebeu estas palavras estava vivendo isso, porque vivia em Jerusalém, mas deixou tudo para seguir a Jesus. Será que se Deus promovesse uma provação entre nós, no que diz respeito à perseguição religiosa, que nós precisássemos correr aqui de Recife, correr do Nordeste, correr do Brasil, a gente estaria disposto a deixar tudo pela causa do Evangelho, pelo nome de Jesus? Porque é muito fácil dizer, o que mais importa é que eu sou filho de Deus, não o que eu tenho, até o momento que você vai ser provado. Nós realmente demonstramos quem somos, não quando tudo está bem, mas quando a provação está sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. É aí que nós temos que reagir de forma sábia. Adoração e adoradores, os autores dessa música, eu até pensei que fosse Divine Ard, mas é outra música. Divine Ard também com esse campo temático. Eles não foram os primeiros a ensinar através do canto, da música, da palavra cantada sobre essa temática. Assim como Lewis não foi o primeiro a ensinar com a sua frase, que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Houve um homem na história da igreja que viveu isso, que tinha estabilidade, por ser parte do clero, tinha o seu prestígio social, mesmo que novo. E aqui eu me refiro de Lutero, século XVI, quando ele nos ensina, através talvez do hino mais famoso, junto de Porque Ele Vive, o seguinte: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. O que importa é quem somos em Cristo, herdeiros do reino de Deus, não bens e prazeres passageiros e transitórios dessa terra. O que nós temos passará, quem nós somos em Deus permanecerá eternamente. Existe uma frase do famoso missionário americano que estudou com o Dr. Russell Shedd, Jim Elliot, esposo da Elizabeth Elliot, que eu já tinha escutado umas várias vezes, mas quando eu visitei o Palavra da Vida Norte no ano retrasado, já que a gente já está em 2025, essa frase está pintada lá bem grande, no campus do Instituto Missionário Palavra da Vida, em Benevides, do Pará. Não é tolo aquele que perde o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo, muito pelo contrário. Aos olhos de Deus, é alguém verdadeiramente sábio. Nada que eu consiga conquistar aqui nessa terra é mais importante do que o que Cristo conquistou lá na cruz por mim. O rico, na sua insignificância, em outras versões, na própria Almeida, Nova Almeida atualizada, os tradutores, ao invés de insignificância, usam o termo humilhação. E o maior exemplo de alguém que de fato se esvaziou não é Tiago, Pedro, Paulo ou João. Não são os cristãos, esse termo ainda não tinha nem sido cunhado,
eram seguidores do caminho, que eles eram chamados assim. Eles não foram o maior exemplo. Sabe quem é o maior exemplo de alguém que enfrentou humilhação para de fato nos conceder vida eterna? Esse alguém é Jesus Cristo, Senhor. Porque como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, pois ele, não julgando como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, sendo reconhecido em figura humana. Meu irmão, Jesus é Deus. Jesus sempre existiu. Ele é eternamente gerado de Deus Pai. Nunca foi criado. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se gloriou em servir aos seus irmãos. Dentre eles, eu e você. O que realmente importa não é aquilo que nós possuímos, mas quem nós somos no Senhor. E de forma muito objetiva, eu queria te fazer duas perguntas para que a gente encerrasse. E a primeira delas, relacionado a quem nós somos, é te perguntar o seguinte: simples e objetivo como Tiago, você é o irmão? Frequentar a igreja há vários anos não te faz um irmão. Seus pais serem crentes não te faz um irmão. Sua esposa ser crente não te faz um irmão. Servir na igreja não te faz um irmão. Ter Jesus como Senhor te faz um irmão. E tendo Cristo como Senhor, você pode se gloriar na sua dignidade. Você pode sonhar em ser um atleta de sucesso, um profissional de sucesso, ser alguém que muitos querem seguir. Mas a sua glória deve estar no fato de você ser filho de Deus, porque é isso que realmente importa. A gente vê vários reinos ascendendo, mas todos eles sucumbiram. Alexandre o Grande caiu, Napoleão caiu, os Césares da vida caíram, os recentes a nós também. Só há um que reina para sempre, e esse um é o Senhor. Grandes impérios, empresas foram construídas, jogadores de vários ramos do esporte pensaram que eram senhores, porque todos queriam ser como eles, compravam as suas camisas, queriam ter os seus sapatos, colocavam o nome dos seus filhos, os seus nomes. Eles também passarão. Os que já passaram perceberam que é como a folha, a flor da erva seca. E Tiago faz aqui referência a uma profecia de Isaías, salvo engano, no capítulo 40 do seu livro. Você é irmão, porque se você for, glorie-se em ser irmão. Busque ser o melhor cristão que estiver ao seu alcance, com os dons e talentos que Deus te deu. Afinal, isso é a tua verdadeira riqueza. Mas a segunda pergunta, que é um eco desse texto, mas um eco às palavras de Jesus no Sermão do Monte. Qual é o lugar que as riquezas ocupam no seu coração? Lembre-se, o rico glorie-se na sua insignificância. Meu irmão, você não é nada. Depravado, corrompido, o bem que você quer fazer, você não consegue. Ah, eu fiz isso e aquilo. Muitos dirão naquele dia: Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Afasta-se de mim, eu não te conheço. Qual é o lugar que o teu currículo ocupa no teu coração? Que os teus bens ocupam no teu coração? Como anda a tua adoração ao que a gente chama de egolatria? Para nós, a palavra de ordem é que ele cresça e que eu e você venhamos a diminuir. O que realmente importa é quem somos
não o que nós temos. Afinal, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Que Deus nos abençoe.